Amém. Vamos orar nessa noite. Feche seus olhos, com a tua cabeça. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos reunidos na tua casa, com esse privilégio que temos de estudar a tua santa e inerrante palavra. Que tu possas continuar nos instruindo, que tu possas ser, ó Pai, o nosso mestre nessa noite, que o teu Santo Espírito possa trazer cativa a obediência do Senhor Jesus Cristo, cada uma das nossas mentes, cada um dos nossos corações, e que possamos, ó Pai, aprender mais de Ti, que possamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ser instruídos pela Tua Palavra. Nos abençoe nessa noite, fale aos nossos corações, ministre o Teu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tivemos a nossa primeira aula, hoje é a nossa segunda aula. Na primeira aula nós trabalhamos um pouquinho sobre a criação, Gênesis capítulo 1, apresentando Deus como o verdadeiro Criador de todas as coisas. E terminamos a aula de semana passada falando sobre a Mission Dei, a missão de Deus, que foi a primeira missão que Deus deu para o homem. Missão esta que envolve guardar, cultivar, proteger. Essa deveria ser a missão de Adão ali no Éden. Essa deveria ser a missão do primeiro casal. É claro que eles falharam nessa missão, e ao falhar nessa missão aconteceu o que aconteceu, né? Mas Deus colocou o homem ali então como governador da terra, como presidente da terra, passou a tutela da terra para o homem, e esse deveria ser o objetivo do homem: cuidar, guardar, proteger aquilo que Deus o deu. E ao mesmo tempo fiz uma reflexão: será que nós temos feito a Mission Dei, a missão de Deus? E como eu falei isso no final da aula, né? Que quando você é um bom profissional, quando você exerce a sua profissão da melhor forma possível, quando você glorifica a Deus através do trabalho de suas mãos, quando você, mulher, é uma boa dona de casa, é uma profissional liberal, ou você, homem, é um bom provedor, cuida da sua família, quando você exerce com integridade, com honestidade, o trabalho de sua mão, quer seja você seja um advogado, que você seja um engenheiro, seja um publicitário, seja um odontólogo, qualquer profissão que você tiver, e você exercer nessa perspectiva de cuidar, proteger, dominar, gerenciar, guardar, você está cumprindo a missão de Deus. Aí eu fiz um paralelo com aquilo que o apóstolo Paulo fala, né, acerca de vida cristã, acerca de adoração. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então você pode ser um missionário não apenas pregando o Evangelho, isso também é ser missionário, não apenas sendo pastor, não apenas fazendo parte do ministério de louvor, mas você pode ser um missionário honrando a Deus através dos dons, dos talentos e da profissão que Ele te deu. Lá no seu trabalho, na sua faculdade, você pode fazer essa missão de Deus, guardando, protegendo, exercendo aquilo que Deus te deu, o dom que Deus te deu da melhor forma possível. Você está dentro da Mission Dei. Você é o gari e você faz bem o seu serviço, varre bem as ruas, né? Você está cuidando, protegendo, guardando, cumprindo assim a missão de Deus. Mas eu prometi no final da aula que nós iríamos falar sobre a vida do homem no Éden, bem como quais foram os pecados, e eu coloquei no plural, né? Foi proposital. Quais foram os pecados que expulsaram o homem do Éden? Via de regra a gente ouve as nossas professoras de escola bíblica dominical, nada contra elas, né? Mas elas nos ensinaram que o pecado do homem foi o pecado da desobediência. Deus mandou que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o homem a comeu. A mulher comeu e deu ao seu esposo, e ele também comeu, os dois comeram, e assim pecaram por desobediência. Só que a atitude de desobedecer, nós vamos aprender hoje que foi um terceiro pecado.
Antes desse pecado, da desobediência, tanto Eva quanto Adão pecaram em dois pecados cruciais, em dois pecados sérios, e foi por isso, por conta da seriedade desses dois pecados, é que Deus ficou tão irado e teve que exercer justiça sobre Adão, justiça sobre Eva, justiça sobre a serpente, justiça sobre toda a terra. Maldita é a terra por tua causa. Tá certo? Terminamos semana passada então a questão do Gênesis capítulo 1, apresentando Deus como Criador. Eu disse para vocês que no capítulo 2 não é a continuação do capítulo 1. O capítulo 2 é a explicação, o detalhamento do capítulo 1. Então a mulher não foi criada no capítulo 2, a mulher foi criada no capítulo 1. Assim como alguém me perguntou no final da aula passada, se a questão do verso 1 para o verso 2 do capítulo 1 haveria ali um grande abismo, uma grande distância. Eu não penso assim. Eu sou defensor da terra jovem, né? Não somente eu, mas como eu mandei para vocês o link aí do Adalto Lourenço, ele também é um dos defensores que a terra é muito mais jovem do que a ciência tenta afirmar. Então, assim como o versículo 1 de Gênesis 1, ele é uma sumarização, ele fala algo geral. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a partir do versículo 2 o escritor vai dar detalhes de como foi essa criação. O capítulo 1 também é uma sumarização de forma geral, como é que todas as coisas foram criadas. Quando chega no capítulo 2, Deus vai agora detalhar como é que foi a criação do homem. Apesar do verso 26 do capítulo 1 ter dito: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, aprendemos que esse façamos no plural é por conta da triunidade de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo coagindo na criação. E eu provei para vocês uma outra aula, talvez na aula que vem eu vou detalhar um pouco mais sobre isso. Mas agora, quando chega no capítulo 2, Deus vai detalhar como é que o homem foi criado, em detalhes como é que o homem foi criado, e ao mesmo tempo como é que a mulher foi criada, né? Isso tudo agora é detalhado, não é uma continuidade, é um detalhamento do capítulo 1, tá certo? Quando chegar no capítulo 3, aí sim vai abrir mais um gancho para expressar como é que o pecado entrou no mundo. Então, como eu disse para vocês, o livro de Gênesis é o livro dos começos. Tanto é que a palavra, no princípio, no hebraico, quando inicia o livro, é o Bereshit. Bereshit bara Elohim, né? Aprendemos sobre o bara na aula passada, que é Deus criou do nada. Nada é a vontade de Deus materializada. Aprendemos isso. Deus não usou uma grande explosão, Deus não usou nenhuma matéria-prima, Deus não usou átomo, molécula, nêutrons, prótons, elétrons. Deus não usou isso. Deus fez vir à existência as coisas que não existem simplesmente pela palavra do seu poder. Ele disse: Deus é aquele que faz vir à existência as coisas que não existem. Então, quando nós chegamos no capítulo 2, voltando aqui na questão do Bereshit, a palavra Bereshit é a que dá o nome do livro de Gênesis no hebraico. Então, lá no hebraico, o livro de Gênesis está escrito Bereshit, significa no princípio ou começo, no começo. Então, Bereshit, o livro de Gênesis, é o livro dos começos. É em Gênesis que a gente encontra de onde é que vieram todas as coisas, que Deus é representado como Criador de todas as coisas. É em Gênesis que nós temos o primeiro homem, a primeira mulher, o primeiro casal, o primeiro parto, os primeiros filhos, o primeiro pecado, o primeiro homicídio, a primeira justiça de Deus sobre a face da terra, sobre toda a terra, que foi o dilúvio. Por isso que Gênesis é o livro dos começos, é lá que se encontra os princípios, as primeiras coisas. É em Gênesis que nós vamos encontrar a primeira nação que Deus focou nela e a constituiu. É em Gênesis que nós vamos encontrar os patriarcas, né? Abraão,
Isaac e Jacó. Então tudo isso é no livro de Gênesis que nós vamos encontrar. Assim como também, eu já disse para vocês, é em Gênesis que nós vamos encontrar a primeira promessa que o Messias viria. Lá em Gênesis, vocês vão perceber hoje nessa aula, que Adão já sabia, Deus já falou para ele que o Messias estava por vir. Então em Gênesis nós já temos o que nós chamamos de proto-evangelho, o primeiro evangelho. Em Gênesis já temos a promessa que o Messias viria, e essa promessa foi sendo recontada, ampliada, revelada no decorrer dos anos, à medida que Deus foi se revelando para toda a humanidade. Mas voltando aqui então, capítulo 2 então, ele é uma explicação, uma explanação do capítulo 1, e ele nos conta como é que era a vida no Éden. Então, no Éden, o homem gozava da plena imagem de Deus. Nós aprendemos isso na aula passada. O que é imago Dei? O que é a imagem de Deus no homem? Aprendemos que não tem nada a ver com fisionomia, não é aparência. Deus, ele não é homem, Deus é espírito. João fala isso para a mulher, Jesus fala isso em João para a mulher samaritana. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus não tem forma, espírito não tem forma, espírito não é matéria. E sendo Deus informe, Deus não tendo forma, nós aprendemos que a imago Dei, a imagem de Deus no homem, tem a ver com os atributos comunicáveis. Lembra que nós fizemos separação? Os atributos incomunicáveis são os atributos que só Deus os tem. Então, ele não compartilha com ninguém, ele não comunica com ninguém. Então, quando eu falo de onipresença, estar presente em todos os lugares, somente Deus tem esse atributo. Nenhum homem pode tê-lo, nem o diabo o tem. Somente Deus, ele não comunica com ninguém. Aprendemos na aula passada, estou revisando aqui para alguns que estão chegando aqui hoje se situarem também, né? Aprendemos na aula passada que a onipresença de Deus é muito maior do que nós podemos imaginar, porque ele não só está presente em todos os lugares, como também ele está presente em todas as épocas, porque Deus, ele é atemporal, Deus é transcendental, Deus é acima do tempo. O tempo foi criado para o homem. Deus não tem ligação com o tempo no sentido de ser limitado ao tempo. Deus está além do tempo. Então Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, porque ele é transcendental, está acima. Por isso que Deus é tão fidedigno ao prometer uma coisa e cumpri-la, porque ele já está lá no futuro para cumprir. Ele não só prevê, mas ele está presente em todos os tempos, em todas as épocas. Nosso Deus, irmãozinho, eu sou fascinado em estudar teologia, porque a gente vai percebendo o quanto que nós somos pequenos, o quanto que Deus é grande. Quando a gente começa a comparar acerca do ser de Deus, a gente de fato tem aquela música do pessoal preto no branco, né? Ninguém explica Deus no sentido da sua totalidade. Algumas pessoas discutem a letra dessa música, sim, que explica sim Deus, mas eu entendi a ideia do poeta, de quem compôs. Ninguém explica Deus em sua totalidade. Nós não conseguimos mesmo explicar. O que nós sabemos é a revelação. E quando eu entendo de revelação, é uma revelação limitada, limitada ao homem. Então eu tenho que perceber que tudo que eu sei de Deus, eu sei dentro da limitação humana. Vou citar um exemplo para você, fazer uma comparação. Nós somos finitos, nós somos limitados. Não conseguimos prever nem 10 minutos na nossa frente, correto? Nem 5 minutos, nem 1 segundo poderíamos dizer assim. Nós não conseguimos prever o futuro, somos totalmente limitados em todos os aspectos. Deus, ele é eterno. Deus, ele é ilimitado. Deus, ele é infinito. Então preste atenção. Quando eu vou aprender sobre os conceitos de Deus, sobre os atributos de Deus, eu aprendo, por exemplo, que Deus é amoroso. Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8, né? Amados, vamos amar uns aos outros, porque o amor é de Deus e todo que ama é nascido de Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então lá está dizendo que Deus é amor. A minha concepção de amor
A minha concepção de amor é uma concepção de acordo com a minha cosmovisão, de acordo com a minha percepção. Então eu entendo amor. O que é amor para mim? Cada um vai ter a sua concepção de amor. Se alguém algum dia na vida sentiu-se amado, talvez pela mãe, se sentiu-se amado pelo pai, se sentiu-se amado pelo irmão, se sentiu amado pelo pastor da igreja, pelos irmãos da igreja, se sentiu-se amado pelo cônjuge, essa é a nossa concepção de amor. Então, por mais que eu seja, ou em algum momento da minha existência eu tenha sido muito amado, e a minha concepção de amor seja uma concepção boa, eu estou falando de alguém que foi muito amado. Então, se a minha concepção tiver sido uma concepção boa, a minha percepção de Deus em relação ao amor vai ser uma percepção boa. Só que até aí eu tenho que lembrar o quê? A minha percepção de amor é infinitamente menor do que aquilo que Deus é. Está entendendo? Então, porque eu sou um ser finito. Então, o amor na minha concepção é um amor finito. É um amor limitado. O amor na concepção de Deus, na percepção de Deus e nas atribuições de Deus, ele é infinito. Então, quando eu falo que Deus é amor, na realidade, ele é infinitamente mais amor do que a minha concepção. Quando eu falo que Deus é santo, ele é infinitamente mais santo do que na minha concepção. Quando eu falo que Deus é poderoso, ele é infinitamente mais poderoso do que na minha concepção. Quando eu falo que Deus é misericordioso, ele é infinitamente mais misericordioso do que na minha percepção. Por isso que Paulo diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, que é através do Espírito Santo, que é Deus também, tá certo? Deus, ele é infinitamente mais poderoso. Então é bom a gente já ir acostumando com isso e entender isso. Isso amadurece a nossa fé, isso amadurece quem é o nosso Deus, isso amadurece a nossa concepção de Deus, porque muitas vezes as pessoas têm um conceito de um Deus muito limitado. Irmãos, eu sou fascinado por estudar, gosto muito de estudar física, metafísica, gosto muito de estudar um pouco de astrologia, de fazer alguns cálculozinhos. Eu, na minha época do ensino médio, eu gostava muito, eu gosto de física, né? Tem gente que não gosta, eu gostava. Mas de vez em quando eu pego alguns cálculozinhos aí de planetas, de distância, de galáxias. Irmãos, é algo fenomenal. O quanto que nós somos de fato uma areinha no oceano em relação à obra criada. O ser humano consegue, no máximo, segundo a ciência, ir aqui na Lua. Alguém já foi a Marte? Segundo eles, no máximo, envia o quê? Uma sonda lá, não é? Está aqui do lado, Marte está aqui do lado. Portanto, nós somos limitados. Se você for usar a proporção dos planetas, das galáxias, a Terra é um nada. É um nada. Mas a gente olha assim, mas por que a Terra é um nada? Porque o mundo não foi criado para o homem. Deus fez todas as coisas para o louvor da sua glória. Os céus manifestam a glória de Deus. Está entendendo? Manifesta o quanto que Deus é grande. Eu fico eventualmente observando alguns crentes que chegam para Deus e querem ter razão diante de Deus, querem brigar com Deus, querem determinar para Deus. Senhor, eu determino, eu ordeno. Dá vontade de chegar nessa pessoa e dizer: ei, você sabe com quem que você está falando? Você tem noção com quem que você está falando? Você tem ao menos noção que Deus que é esse que está ordenando alguma coisa, que está reivindicando alguma coisa? Quem somos nós? É igual aquela história de dois cientistas que um era ateu, sempre gosto de trazer essas ilustrações, né? Um era ateu e o outro servo de Deus, né? Aí o cientista falou para o outro, falou assim: olha, se Deus existisse, eu desafio o seu Deus, porque se Deus existisse, ele mandaria um raio dele e me mataria aqui agora. Eu estou provocando o seu Deus. Manda ele mandar um raio e me matar aqui agora, se o seu Deus existisse. Aí o outro cientista cristão falou assim: você acha que você é alguma coisa diante de Deus para Deus gastar um raio dele com você? Você está se achando?
né? O salmista Davi, ao se perceber, ele se chamou de vermezinho de Jacó. Quando o salmista Davi começou a perceber a grandiosidade de Deus, ele falou assim: eu sou um vermezinho de Jacó, né? Então, ou seja, nós somos de fato pequenos, e ao entendermos isso, nós vamos começando a entender quem é o nosso Deus, o quanto que Ele é amoroso, o quanto que Ele é gracioso, né? Tem alguns cânticos antigos. Como eu já disse para vocês na última aula, eu só não nasci na igreja porque lá não tinha parteira, né? Mas sou filho de família crente, os pais crentes, minha mãe crente, meu pai crente, e gosto de corinhos antigos, porque pegou a minha época, né? O pessoal do Logos, Vencedores por Cristo. Isso era a minha adolescência, a minha juventude, eu escutava isso. Então aquele corinho que fala: tu és soberano. Quem conhece aqui? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Olha a outra parte. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Ainda bem que só sou eu que tenho mais de 30 aqui, né? Tem outros irmãos que estão aqui comigo. Não estou sozinho. Mas olha aqui. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. É algo muito grandioso, queridos. Saber que eu sou o vermezinho de Jacó, e esse Deus que é tão grandão mesmo, que é tão superior, tão supremo, se relaciona conosco. Isso é entender a graça de Deus, o amor de Deus, a longanimidade, a misericórdia de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, para conhecer mais de Deus. Amém? Então, queridos, voltando aqui, Deus, Ele fez o homem, exatamente, o homem, ele recebeu de Deus o que nós chamamos de imago Dei. Então, a imagem de Deus no homem não são os atributos incomunicáveis. Não se refere àquilo que só Deus tem, mas são os atributos comunicáveis. É claro que numa proporção bem menor, o homem recebeu amor, o homem pode amar, e o homem Adão amava na sua totalidade, nós de forma limitada. O homem Adão e a mulher Eva recebeu santidade, 100% santo, misericórdia e todos os atributos de Deus, além da questão da cognição, da sabedoria, justiça, integridade, bondade, verdade. Tudo isso o homem Adão recebeu da parte de Deus. Essa é a imagem de Deus no homem, que foi maculada pelo pecado, nós vamos aprender hoje, e é o que o Espírito Santo está restaurando em nós através da santificação. O que está sendo trabalhado em nós através da santificação, quando nos foi dado o Espírito Santo, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo começou um processo de restauração da imagem de Deus em nós. Aquilo que foi quebrado lá na queda, aquilo que foi quebrado com o pecado, aquilo que o homem perdeu. O homem na queda, ele perdeu a imagem de Deus, ele perdeu a glória de Deus, ele foi destituído da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E o papel do Espírito Santo é nos moldar, nos santificar, para que a imagem de Deus possa ser cada vez mais restaurada em nós. E isso é possível, e tem sido possível através do Evangelho. Então, o homem gozava da plena imagem de Deus. O homem Adão usava 100% do seu QI. O homem Adão era extremamente inteligente. Hoje as pessoas que são voltadas para essa área de consciente de inteligência dizem que um gênio usa o máximo 9%. Então, se Albert Einstein
usava 9 e eu, né? Aí não quero nem comparar. Então as pessoas normais, né? Bem menos do que isso. Então, isso, querido, isso foi até um cuidado de Deus. Pensa um ladrão sem um QI de 100%. Misericórdia, com um QI tão fraquinho, consegue roubar o banco lá em Fortaleza, né? Pensa como que é isso. Então até isso, o fato de Deus ter diminuído a nossa percepção, diminuído de fato, foi também uma graça de Deus sobre a humanidade. Então Adão, ele era extremamente culto. Adão entendia, por exemplo, de zoologia, né? Que Deus atribuiu para ele a incumbência de dar nome aos animais. Ou seja, alguém para fazer isso, você ir dando nome. A gente custa, nós como pais, para pensar para dar nome para filho, quando é difícil, né? Escolher o nome. Agora para animal, você ir olhando para animal e dando de acordo com a sua espécie. E a gente brinca assim, que tanto que Adão foi sábio, né? Porque o jacaré tem cara de jacaré, não tem? A vaca tem cara de vaca. Foi Adão que fez isso. Oi? Então Adão, ele usava 100% o seu QI. E o homem tinha autoridade e governo sobre a terra. Deus colocou o homem como uma espécie de governador da terra. Domine ele sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves do céu. Então o homem tinha autoridade. E o homem tinha comunhão com Deus. A prova é que até mesmo depois do pecado, Deus foi visitá-lo lá no Éden. Então parece que aquilo era cotidiano, aquilo deveria ser algo que Deus sempre estaria visitando, falando, conversando. Então o homem no Éden, ele tinha total e plena comunhão com Deus. O homem, então, portanto, era próspero, feliz, né? E tudo existia para o bem-estar do homem. O clima da terra era perfeito, a umidade relativa da terra era perfeita, tanto é que não precisava nem chover. Chuva só veio em Noé, só para vocês terem noção. Até então não havia chovido. É só você ler Gênesis capítulo 6. Não havia chovido ainda, porque o ecossistema era perfeito. Deus criou tudo perfeito. Não era para ter inundações, não era para ter nada disso. Era para o orvalho regar a terra e a terra sim produzir, como foi a partir de Adão. E depois é claro que isso foi sendo destruído com o pecado. Então não era para haver miséria, seca, doenças, tristezas, morte. O ser humano não foi criado para morrer. Não fomos projetados para morrer. Tanto é que tem gente morrendo todos os dias e nós nos acostumamos com a morte? De forma alguma. Nós temos medo da morte, nós tememos a morte. Quando um ente querido morre, a gente chora, a gente processa o luto. A pessoa, quando está no estágio terminal, as pessoas têm medo, receio. Por quê? Porque nós não fomos projetados para morrer. Não fomos. O projeto de Deus é que nós fôssemos felizes lá no Éden. E Deus deu ao homem, é claro, liberdade, mas ao mesmo tempo responsabilidade. Aquilo que nós aprendemos na última aula, na primeira e última, primeira que foi a primeira aula do curso, né? Mas na última aula que nós fizemos, na primeira aula, o homem Adão, ele tinha o livre arbítrio. Aprendemos, ficou bem claro sobre isso. O homem Adão, sim, tinha 100% do livre arbítrio. O que nós temos hoje não é livre arbítrio. Nós aprendemos o porquê, né? Então nós temos hoje, dentro da teologia, nós chamamos de livre agência. Eu posso agir da forma que eu quero agir. Eu posso levantar, deitar, dormir, casar, fazer o que eu quiser fazer. Isso é chamado de livre agência. Livre arbítrio, somente 3 pessoas que pisaram nessa terra tiveram: Adão, Eva e Jesus. Só essas 3 pessoas tiveram livre arbítrio. Eu indico para vocês, já falei na última aula e vou repetir hoje. Indico para vocês um livro do Martinho Lutero, Nascido Escravo. Nascido escravo. Em algumas traduções, arbítrio escravo. Mas no original do latim é nascido escravo mesmo. Por quê? Porque de fato essa é a nossa condição. Você fala: não, pastor, mas eu sou livre. Eu sou totalmente livre. Porque o livre arbítrio tem a ver em
eu ser livre mesmo, para escolher o bem e para escolher o mal. Isso é livre arbítrio. Eu posso escolher o mal, porque eu estou no estado de pecado, mas eu posso escolher o bem? Sem a ação de Deus, sem a ação do Espírito Santo, e até mesmo com a ação do Espírito Santo, eu posso decidir, eu sou livre para permanecer no bem. É o testezinho que eu fiz com vocês na última aula. Vamos sair daqui hoje, né? Todo mundo vai fazer um pacto diante de Deus, um voto. A partir de hoje eu não vou pecar em nada mais. Não vou pecar em pensamento, não vou pecar em ação, não vou pecar em atitude, em nada. Eu sou livre. Somos livres? Não somos. Sempre que nós tentamos lutar contra o pecado, e de fato é uma luta diária, constante, e nós temos, glória a Deus por isso, o auxílio do Espírito Santo, a graça de Deus sobre a nossa vida, mas sempre o nosso dilema é o mesmo do apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer? Tem pessoa que fala assim: ah não, mas o apóstolo Paulo estava falando da sua vida antes de converter. Não, porque o ímpio não quer fazer o bem, o ímpio quer fazer o mal, o ímpio projeta o mal. O apóstolo Paulo estava falando como crente, como apóstolo, como servo de Deus. O bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero como cristão, eu quero agradar a Deus, eu quero louvar ao Senhor, eu quero viver uma vida santa, o mal que eu não quero, eu vivo fazendo. Esse é o dilema que todo crente terá até o dia que Deus nos restaurar por completo. Nós receberemos um corpo transformado. Aí sim esse novo corpo não mais terá esse dilema. Aí esse novo corpo não vai mais tender para o pecado. Aí esse novo corpo vai ser o corpo que o apóstolo Paulo fala em Coríntios, que será sepultado na corruptibilidade, na corrupção, e será ressuscitado na imacularidade. Vai ser imaculado, vai ser santo. Aí sim, no céu, sim, tá certo? Mas enquanto não. Então Deus deu para o homem a liberdade e a responsabilidade. Quais foram então, qual foi o pecado, os pecados, e quais foram as consequências? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Gênesis 3, a partir do versículo 1. O texto vai dizer o seguinte: mas a serpente. Ah, irmãos, como eu gostaria que esse mas não estivesse aí. Como eu gostaria que essa conjunção adversativa não tivesse nesse texto. Capítulo 3 de Gênesis. Mas, quando você vê o mas, é só você baixar a versão aqui da minha Bíblia, é hora, já é outra conjunção adversativa no contexto. Mas, entretanto, contudo, porém, todavia, ora, né? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, preste atenção. Aqui aparece, assim como apareceu Deus, lá no capítulo 1, a Bíblia não fica provando a existência de Deus, ele já existia. A serpente já aparece aqui. A Bíblia não mostra como é que essa serpente foi criada. A Bíblia não fala muito do passado do diabo. Aliás, a Bíblia não tem muito que falar do diabo. A Bíblia quer revelar é Deus. Então esse negócio de conversando com o diabo, dando atenção para o diabo, isso é coisa de outras pessoas por aí. Mas a Bíblia não tem muita informação, sério. A Bíblia não tem muita informação sobre o diabo. Não tem, até o nome do diabo a gente não sabe. Alguns falam assim, Lúcifer. Não, a Bíblia não fala em lugar algum que o nome do diabo é Lúcifer. Lugar nenhum. O mais que eu tenho é Isaías capítulo 14, se referindo ao rei de Tiro lá, que ele se ia chamar de anjo de luz, que ele se achava um grande Deus, a estrela da manhã. Ele sim, que alguns falam, esse texto pode estar se referindo ao diabo, mas eu fico só com pode estar. Nenhum lugar está falando que lá é o diabo, né? Ezequiel também. Então a Bíblia
traz o diabo como diabolos no grego, que significa o enganador, o traiçoeiro, e a Bíblia chama ele de serpente, chama ele do homem da iniquidade. A Bíblia traz outros nomes para ele, do pai da mentira. A Bíblia traz outras nomenclaturas, e aqui como serpente. Aí talvez você, como estudante de teologia, vai me perguntar: como é que foi, pastor, essa serpente aqui? Que serpente que foi essa? Antes de você perguntar, eu já vou responder. Quais são as possibilidades? Foi a serpente mesmo que ficou endemoniada? O animal serpente que ficou endemoniado é uma das possibilidades. Foi o próprio Satanás que apareceu? É outra possibilidade. Como é que seria isso aqui? Na realidade, queridos, biblicamente, a Bíblia não detalha como é que foi essa aparição. E biblicamente pode ter sido a serpente endemoniada. Por quê? Porque, por exemplo, Jesus expulsou os demônios lá do Gadareno e mandou para os porcos. Animais podem ficar endemoniados? Biblicamente sim, se aqueles porcos ficaram, então a serpente pode ficar endemoniada. Satanás pode ter aparecido mesmo para Eva em forma de uma serpente, ou de alguma forma? Também pode. Satanás apareceu para Jesus depois de ter jejuado 40 dias, e ele foi tentado, e o próprio Satanás apareceu. Então, independente que seja uma serpente endemoniada, ou que seja o próprio Satanás conversando com Eva, quem está por trás aqui é Satanás. Então essa serpente aqui é o diabo mesmo. Então eu não tenho dificuldade nem em achar que se fosse uma serpente endemoniada falante, né, como a mula de Balaão, né, ou o próprio Satanás aparecendo ali, e a Bíblia fala que ele se disfarça até mesmo como um anjo de luz, mas que ele é de fato o diabolos, aquele que veio para enganar. Então a serpente aqui é o diabo, é o inimigo de nossas almas, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Disse a mulher, presta atenção, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Psicologia aplicada. Quando você faz uma pergunta geral, você quer, isso a gente trabalha em psicologia, né? Você quer que a pessoa dê uma resposta específica. Quando o ímpio fala para nós: ah não, crente não pode fazer nada, né? Você diz: nossa, a gente pode ter uma... Na verdade, o diabo quer mostrar, tirar o foco daquilo que pode para aquilo que não pode. E o que o homem poderia fazer? Ele poderia comer de tudo. Deus só colocou uma exceção para colocar o homem à prova. O homem foi criado no estado probatório. Então ele poderia fazer tudo, ele poderia ser feliz, poderia namorar, poderia casar. Deus até arrumou a namorada para Adão e casou e celebrou o primeiro casamento. Poderia ter filhos, poderia ser feliz, mas Deus colocou só uma exceção para provar o homem. Então a serpente diz: é isso que Deus disse? Você não pode comer de nenhuma árvore, toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher. Observa que a mulher estava consciente do mandamento que tinha sido dado lá no capítulo 2, que Deus plantou o jardim e depois colocou nela a árvore do conhecimento do bem e do mal, e também a árvore. Tinham duas árvores lá no meio do jardim. A árvore do conhecimento, olha aí, bem do versículo 9: do solo fez brotar o Senhor, 9 capítulo 2. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então estava bem. E tem o primeiro mandamento, voltando um pouquinho, olha aí, o verso 15 do capítulo 2: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E olha o mandamento, verso 16 e 17: e o Senhor lhe deu esta ordem. Esse foi o primeiro mandamento. Qual foi a ordem? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Então essa é uma ordem, a ordem positiva: pode comer, está liberado. O que você quiser, melancia, abacaxi, se o que você quiser, tá, quiabo, giló, aquele moço para tudo, né? Então, o que você quiser comer, está liberado. Então, foi uma ordem: se alimente, tem uma alimentação saudável. Então, de toda a árvore do jardim poderás comer. Mas o que diz o outro verso aí? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não
comerás, o primeiro mandamento negativo, não comerás. Aí tem o mandamento e tem a consequência, a punição, caso esse mandamento venha a ser descumprido. Toda lei funciona assim. Tem a lei e tem também quais podem ser as penalidades do descumprimento da lei. Quem já estudou direito sabe disso, né? Então o texto vai dizer aqui então: porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então esse foi o único mandamento, primeiro e único mandamento, que pode comer de toda a árvore, mas exceto da árvore de conhecimento do bem e do mal. Da árvore da vida poderia comer, Deus não proibiu. Até então só proibiu depois do pecado, mas antes do pecado poderia comer também da árvore da vida. Aí tá, voltando lá no capítulo 3, vai dizer o seguinte, o verso 2: respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos? Mas, olha aí que ela estava consciente, ela não pecou por inocência, ela não pecou por ilusão, ela sabia. Olha, aquilo que Deus tinha dito foi proferido pela boca de Eva. E Eva disse o quê? Do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele. Ela até aumentou, Deus não tinha falado não tocar, né? Ela já colocou que nem tocar, né? Eu acho que foi até Adão que falou para ela: nem aproxima, nem toca, né? Mantenha a distância. Então, dele não comereis, nem tocareis. E depois? Para que não morrais. Então, Eva sabia, a mulher sabia do que era o mandamento, como também ela sabia da consequência do descumprimento do mandamento. Então não tem nada aqui de não, foi iludida, não, foi era ignorante, não sabia, não, ela estava bem consciente do mandamento. Foi teimosia mesmo. Aí depois está dizendo aqui, então aí o verso 4: então a serpente disse à mulher, preste atenção, nós vamos analisar agora de forma mais profunda a Bíblia. Então a serpente disse à mulher, 2 pontos: é certo que não morrereis. O que Deus tinha dito e o que a mulher sabia que Deus tinha dito? Se comer, morrerás. Vem uma outra palavra agora antagônica, totalmente oposta à palavra de Deus. É certo que não morrereis. Ela já começou a ter agora o primeiro conflito espiritual. E esse primeiro conflito espiritual diz respeito a: em quem eu vou crer? Em quem, quando eu tenho 2 versões, agora eu tenho que decidir. Deus, o meu Criador dos céus e da terra, disse para mim: se eu comer, eu vou morrer. Agora a serpente, minha amiga, que eu terminei de conhecer aqui, fui apresentada para ela, disse para mim que é certo que não morrerei. Gerou o primeiro conflito espiritual. Em quem que eu vou crer agora? É uma decisão que ela tem que tomar a partir daqui. Tá certo? Ela tinha a versão de Deus e tinha a versão da serpente. Em quem que eu vou crer? Na palavra de Deus ou na palavra da serpente? Primeiro pecado de Adão e Eva, pecado da incredulidade. Deixou de crer na palavra de Deus, na ordem de Deus, deixou de crer em Deus para crer no diabo. Deixou de crer em Deus, na palavra de Deus, para crer na palavra da serpente, porque a serpente disse: é certo que não morrereis. Aí ela então passou a acreditar na palavra da serpente. Aí preste atenção, olha o aliciamento da serpente aqui, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, observa essa expressão, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gerou agora
um outro pecado no coração de Eva: o pecado da cobiça. Eu vou ser como Deus. Uau! Que negócio bacana! Ela já tinha deixado de crer em Deus, então tudo que a serpente falasse para ela passou a ser verdade. Ela já tinha pecado em deixar de crer em Deus. Agora a serpente argumentou, como ela está crendo nessa palavra serpente, ela argumentou dizendo que quando comer, eles seriam como Deus. Uau, essa proposta é boa. Eu vou ser como Deus. Isso é cobiça, isso é ganância, tá entendendo? Querer ser, a cobiça envolve querer ser o que não é, querer fazer o que não se pode fazer, querer poder o que não pode e querer ter aquilo que não tem. Está entendendo? Então, isso é cobiça. E não sei se você sabe, mas todos os mandamentos do decálogo, dos 10 mandamentos, a primeira parte tem a ver com credulidade. Os 3 primeiros mandamentos, daqui a pouco nós vamos dar uma passadinha por lá. Os 7 últimos têm a ver com cobiça. Todos os mandamentos de Êxodo capítulo 20 têm a ver com cobiça. Tanto é que o último é o resumo de todas as cobiças. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, o jumento, a casa e nada do seu próximo. Então é o resumo de todos os mandamentos. Daqui a pouco vamos lá, mas vamos ficar por aqui por enquanto. Então é que Deus sabe que no dia que dela comeres, se vos abrirão os olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem. A Eva está tão confiante na palavra da serpente que ela já abandonou Deus aqui. Ela já deixou de crer na palavra de Deus, já deixou de crer em Deus. E agora gerou cobiça na sua mente, no seu coração. Olha o que tanto que o verso 6 prova que a cobiça já foi instaurada no coração dela. Vendo a mulher, foi depois das palavras da serpente que a mulher viu. Vendo a mulher que a árvore era boa. Algumas pessoas lá, não, era uma árvore mais bonita do que as outras, era um fruto mais bonito. Coloca uma maçã lá, como se a maçã fosse, coitada da maçã, né? A maçã não é lá essas coisas, tem muito mais fruta mais gostosa que a maçã, né? Mas coloca uma maçã lá, a Bíblia não fala que fruto era esse, poderia ser até uma siriguela, sei lá, uma cajamanga, pode ser o que for, a questão não era o fruto. Mas o que estava por trás aqui, vendo a mulher, só uma brincadeira, biblicamente vocês sabem o que era, né? Tem como saber o fruto que era coco da Bahia. Porque o texto vai dizer logo mais na frente aqui que Eva tomou e comeu. O que você toma e come? Brincadeira, nossa. O que você toma e come? É o coco da Bahia. Brincadeira. Mas a Bíblia não fala o que era. A Bíblia não fala em momento algum. Mas olha o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era o quê? Boa para se comer, agradável, olha aí a cobiça, agradável aos olhos e árvore desejável com um propósito. Para o propósito? Desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Não entendeu por quê, né? Tomou e comeu. Então, o que motivou ela a pecar? A cobiça. O querer ser igual a Deus. Então, o primeiro pecado foi o pecado da incredulidade. Segundo pecado, cobiça. Terceiro pecado, aí sim, foi aquele que nós conhecemos, a desobediência. Por que pecado, queridos? Normalmente a desobediência, as pessoas acham que o pecado nasce assim. Tiago vai falar sobre o pecado. Ninguém ao ser tentado diga, por Deus sou tentado. Mas cada um é tentado por sua própria cobiça. Tiago vai falar isso no capítulo 1 de Tiago. E ele traz uma ideia lá de uma gestação. Que essa cobiça, ela como se ela estivesse gerando um bebê. E ao externar, ao nascer esse bebê, o nome desse bebê chama-se pecado. Então o pecado, antes dele ser externado, ele começa na mente e no coração. Está entendendo? Então, onde nós temos que combater o pecado na mente e no coração, antes dele ser externado, antes dele ser colocado para fora. Então a desobediência
foi o terceiro pecado. Foram os pecados que expulsaram o homem do Éden. Os pecados que expulsaram o homem da presença de Deus: incredulidade, cobiça, ou poderíamos colocar ganância, soberba, né, que é sinônimo de cobiça, e desobediência. Parece que o Evangelho vem falando a respeito desse retorno, e as portas de entrada são as mesmas. Dá para você ouvir Jesus falando que as portas de entrada para a presença de Deus são as mesmas de saída? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem? Crer. Adão, para sair da presença de Deus, teve que não crer, teve que descrer. Para entrar na presença de Deus, precisa de crer. As mesmas portas de saída da presença de Deus são as mesmas portas de entrada. Não tem outro caminho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem? Crer. Essa é a primeira mensagem do Evangelho. Tem que crer. Quem crer e for batizado, que já é uma consequência do crer, será salvo. Quem não crer já está condenado. Tá certo? Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Tiago vai escrever, né, acerca disso. Ou seja, o ganancioso tem que colocar os seus desejos. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que são esses si mesmo? São os meus desejos, as minhas ganâncias, as minhas cobiças, as minhas vontades. Então, para eu sair da presença de Deus, eu tive que ter ganância, cobiça e desejos. Para eu voltar para a presença de Deus, eu tenho que abandonar o meu eu. E esse eu, biblicamente, é um eu ruim. É um eu doentio. É um eu maculado pelo pecado. É um eu que só deseja as coisas da carne. É um eu que vai contra a vontade de Deus. Tanto é que eu tenho que orar: seja feita a tua vontade e não a minha. Porque se a minha vontade fosse tão boa assim, Jesus falaria: Senhor, faça aqui, na minha vontade, aquilo que for bom, o Senhor faça. Jesus não teria colocado na oração dominical em contraste: que seja feita a tua vontade, não a minha. Está entendendo? Então eu tenho que me submeter, eu tenho que negar o meu eu. E aí sim, a outra porta de entrada para a presença de Deus chama-se obediência. Porque a graça de Deus é nos dada para obediência. Paulo vai falar isso em Romanos, que a graça de Deus foi o propósito da graça de Deus na nossa vida é nos capacitar para obedecer. Aí você fala assim: ah não, pastor, esse negócio de salvação pela graça, esse negócio eu não gosto muito disso não. Tem pessoas que acham que é pela graça que é salvo para viver pecando. Não entendeu nada de graça, não entendeu nada da graça. Porque aquele que tem a graça, a prova que ele tem a graça é não querer pecar. A prova que ele tem a graça é abominar o pecado. A prova que ele tem a graça é o desejo intrínseco dele de querer obedecer. Isso é a prova que ele tem o Espírito Santo, é a prova que ele tem a graça. Por mais que ele tenha conflitos com o pecado, por mais que ele deslize ainda, por mais que peque ainda, o servo e a serva de Deus, a prova que ele tem a graça é ele desejar o Senhor e a vontade do Senhor. Amém? Amém. Só unindo aqui agora, somatizando a isso que nós já falamos, aquilo que eu mencionei em relação aos mandamentos. Vamos lá em Êxodo capítulo 20. O tanto que esse pecado foi sério, esse pecado de Adão, nas suas 3 manifestações, que é incredulidade, cobiça e desobediência. Capítulo 20, que é o decálogo, são os 10 mandamentos, né? Capítulo 20, a partir do versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras. Primeira delas: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O que tem a ver esse mandamento? Credulidade. Creia que eu sou o único Deus verdadeiro. Está entendendo? Porque quem crê que Deus é o único Deus verdadeiro não vai ter outro Deus, porque sabe que os outros deuses não são deuses, não vai nem cogitar a possibilidade de ter outro Deus. Então não terás outros deuses diante de mim. O outro é semelhante a esse: não farás para ti
O que tem a ver isso? Com idolatria. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma de que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor. Entenda que eu sou o Senhor. Creiam em mim, eu sou o suficiente na vida de vocês. Vocês não precisam fazer ídolos, porque eu sou o único Deus verdadeiro. Creiam em mim. Quem crê em mim não idolatra outro ser. Quem crê em mim não idolatra imagens de esculturas. Quem crê em mim não vai buscar em outras fontes, vai beber de mim, vai aprender de mim, vai saber que eu sou o Deus verdadeiro. Então o segundo mandamento tem a ver também com credulidade. Creia somente em mim, não precisa ficar buscando em outros lugares. Aí depois vai dizer, no verso 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quem crê no Senhor e conhece o Senhor, teme o Senhor. Quem crê no Senhor e conhece o Senhor não brinca com Deus, não brinca de servir a Deus, porque ele crê no Senhor e conhece o Senhor, e por conta disso ele não vai tomar o nome de Deus em vão, ele não vai fazer piadinha com o nome de Deus, ele vai levar Deus a sério. Por que ele vai levar Deus a sério? Porque ele crê no Senhor. Está entendendo? Então os 3 primeiros mandamentos têm a ver exatamente, e o quarto também. Vamos lá, o que é o quarto? O verso 8: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Em uma outra aula, não é hoje, eu falei para vocês na aula passada, tem assunto, nós vamos deixar mais para frente, eu vou tratar a questão do sabatismo, tranquilamente com vocês, mas o que eu quero adiantar para vocês é que por trás, ou por detrás do sábado, está o princípio do descanso. Por detrás do sábado está o princípio da confiança. Então o sábado para nós pode ser o domingo, o sábado para você, o seu dia de descanso pode ser sexta-feira. Paulo vai falar isso em Romanos 14, que um considera um dia mais importante que o outro, e o outro considera santo todos os dias, né? Cada um tem a sua ideia bem definida diante de Deus. Mas queridos, preste atenção, por detrás do sábado está o mandamento que o ser humano precisa dormir bem. Por detrás do sábado está o mandamento que o ser humano precisa sim de pelo menos um dia de descanso por semana. Por detrás do sábado, depois Deus vai detalhar isso lá em Levítico, está falando que nós precisamos de férias. O ser humano precisa sim tirar férias. Agora eu pergunto para você, e a férias no Antigo Testamento era de 1 ano. É claro que era depois de 6 anos trabalhados ininterruptos, né? Mas era de 1 ano todo. Eles estavam, a cada 6 anos eles folgavam 12 meses, né? Nós a cada 6 anos folgamos, pelo menos teoricamente, 6 meses. Os judeus tinham mais descanso que a gente. Mas preste atenção, o que motiva um empresário a abrir a sua empresa todos os dias? Ganância, falta de confiança em Deus. Quantas vezes eu, como pastor, já falei com membros da igreja: ô meu irmão, vamos domingo de manhã na escola bíblica dominical, para aprender mais do Senhor. Não sei se aqui tem escola bíblica dominical? Não tem, né? Tem a dia de descanso. Então, eu sempre falei: irmão, vamos passar o dia na presença do Senhor, vamos na escola bíblica dominical. Ah não, pastor, eu faço feira hippie. O senhor vai cobrir o meu cheque da segunda? Além do mais, alguém tem que trabalhar, né? O que é isso, irmão? O que está por trás? É a falta de confiança, é a falta de crer. Está entendendo? Em todos os mandamentos de Levítico, Deus falava o seguinte: olha, quando você for colher alguma coisa, não sai colhendo aquele restolho que cai no chão, não. Deixa aquilo lá para os órfãos, deixa para as viúvas, deixa para os estrangeiros. E tinha a lei mesmo falava que depois da colheita, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros tinham livre acesso às lavouras. Foi uma forma de Deus fazer inclusão social, uma forma de Deus fazer justiça social. Então eles tinham livre acesso, não era pecado, não era roubo, o povo era instruído isso. E no final do mandamento Deus falava assim, estava escrito assim: porque eu sou o Senhor. Isso que você vai deixar de colher não vai te fazer falta.
Porque quando falava sobre os 6 anos trabalharás, mas o 7º ano será o ano do Senhor. Eu vou abençoar o 6º ano, ao ponto do 7º ano vocês não precisarem. Eu vou dobrar o 6º ano. Para 3 anos. Porque para 3 anos, né, que ele vai abençoar. Exatamente. Então, Deus ia dobrar, ele ia multiplicar. Por quê? Ele falava no final: porque eu sou o Senhor. O que é isso? Credulidade. Agora, quem não confia em Deus, quem não crê em Deus, aí tem que trabalhar mesmo, tem que ralar mesmo, não pode dormir, tem que trabalhar de domingo a domingo, não tem descanso, não pode fechar o comércio que ele vai quebrar. Ele não confia em Deus. Agora, o que confia em Deus sabe que Deus trabalha para os seus enquanto dorme. Está entendendo? Enquanto ele descansa, é Deus que está trabalhando. Um dia vou contar um testemunho para vocês, irmãos. Eu, há 7 anos atrás, resolvi viver só da música. Eu era pastor de tempo integral, remunerado pela igreja. Foi uma decisão no meu coração de não ser remunerado, de ser pastor voluntário na igreja e montar uma empresa de música. Minha esposa é musicista e eu também. E eu falei assim: vou montar uma escola de música gospel. Os meus amigos músicos, você é doido, você vai passar fome. Música em Goiânia passa fome. Eu falei assim: não, Deus colocou no meu coração e Ele vai me honrar. O primeiro mês que eu abri a escola, eu arrumei alunos que pagavam o mesmo salário que eu recebia na igreja como pastor integral. E assim, desde então, Deus nunca deixou faltar. Quando a gente confia no Senhor, quando a gente descansa no Senhor, quando a gente sabe que é Deus que cuida de nós. Então tem a ver, com esses 4 primeiros mandamentos tem a ver com credulidade. Eu tenho que crer em Deus. Já todos os demais, os outros 6, tem a ver com cobiça. E esse 4 já é uma transição de eu crer em Deus e eu cobiço, por isso que eu trabalho, né? Já é uma transição que abrange os dois. Mas os demais, olha aí: honra o teu pai e a tua mãe. O que é isso? Cobiçando poder. Eu querer ser aquilo que eu não sou, querer ter autoridade que eu não tenho. O filho que quer mandar no pai e na mãe, que não honra o pai, que não se submete ao pai, ele quer trocar o poder, ele quer ser mais poderoso que o pai. Está pecando na cobiça. É uma transgressão da lei de Deus. Depois vai dizer: não matarás. Matar é querer ter um poder de justiça que não tem. Quem que tem o direito à vida? É o próprio Deus. Deus é o Deus que faz justiça. Eu não tenho direito de exercer justiça sobre a vida do outro. Então tem a ver com cobiça. Eu querer ter poder que não foi me designado, tirar a vida do outro. Não adulterarás. O adultério é o quê? Querer ter alguém que não é casado com você, que não é casada, né? Então, ou seja, cobiçar a mulher do próximo, o esposo da outra mulher, ou seja, isso é adultério, tem a ver com cobiça. Não furtarás. Cobiça. Querer ter o carro que o outro tem, querer ter o dinheiro, então é furto, né? Não dirás falso testemunho ao teu próximo. Tem a ver com cobiça, sabe por quê? O falador, que é falador mal dos outros, ele é invejoso. Não é quem sai falando mal de todo mundo, é invejoso, tem inveja do outro, aí ele quer denegrir a imagem do outro. Ele queria estar no lugar do outro, está cobiçando a honra, a dignidade do outro, por isso está querendo macular a dignidade do outro, está dizendo falso testemunho, está fofocando, está falando mal. E por fim, o 10º mandamento é exatamente o resumo de tudo isso: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Ou seja, resumiu todas as cobiças possíveis. Então o mandamento veio para resguardar o homem do pecado que Adão tinha cometido, que era o pecado de incredulidade, o pecado de cobiça, e que o não cumprimento da credulidade e o não cumprimento da vontade de Deus vai gerar a desobediência. Está entendendo? Então vamos caminhar um pouquinho. Então, quais foram as consequências do pecado? Aí o homem pecou. Vamos voltar lá em Gênesis 3. Voltando lá então, só quis fazer esse paralelo aqui, para que possamos compreender. Então ela comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Irmãos, preste atenção, um princípio hermenêutico de interpretação da Bíblia.
A Bíblia, o próprio João Evangelista, ele diz no final do seu evangelho, que se ele fosse contar todos os milagres que Jesus tinha feito aqui na terra, e é claro que ele usa o hipérbole lá para tentar comparar, mas ele fala assim, nem o mundo todo caberia de livros. Ele fala isso no final do seu evangelho, para dizer que nem tudo que Jesus fez foi relatado, nem todas as obras que Deus manifestou sobre a face da terra foram escritas na Bíblia. A Bíblia, ela tem um foco, a Bíblia, ela tem um objetivo. Em uma das aulas vamos trabalhar sobre isso. A Bíblia contém ciência? Contém, mas ela não é um livro de ciência. A Bíblia contém história? Contém, mas ela não é um livro de história. A Bíblia contém antropologia? Contém, mas ela não é um livro de antropologia, de sociologia. Ela é um livro que é para revelar Cristo, o plano de salvação de Deus para o homem. Ela não é um livro para matar a curiosidade dos curiosos em relação a muitas coisas, né? Ah, não! Provavelmente vocês podem me perguntar: o que era o espinho na carne de Paulo, né? Aí eu vou dizer para você, igual o Dr. Russell Shedd, meu professor, falava em sala de aula, eu aprendi com ele, né? Na época lá ele tinha uma caderneta, hoje eu tenho o smartphone, alguma coisa, né? A gente fazia alguma pergunta difícil para ele, falava assim: irmão, eu tenho uma cadernetinha lá em casa, que eu anoto todas as perguntas dos meus alunos, para quando chegar lá no céu eu perguntar para Jesus. Essa aí é mais uma das quais eu vou colocar lá. Então nem todas as respostas nós teríamos, tá certo? Mas a Bíblia, ela revela Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Onde eu quero chegar? Irmãos, preste atenção. As pessoas colocam tanta culpa na Eva. Ah não, o problema foi a mulher, né? Onde estava o Adão? E vocês imaginem a cena. A Eva chega com a maçãzinha. Amor, surpresinha, que não é maçã, né? É pouco da Bahia. Amor, surpresinha para você. Olha o que eu trouxe para você. Que coisa deliciosa. E Adão, uau, me dá isso aí. Dá um beijo nela, muito obrigado. Você acha que foi assim, meu irmão? Não. Provavelmente ela usou as mesmas argumentações da serpente para com Adão. E Adão poderia ter tido uma outra postura. Adão foi dada a ele autoridade. Aí nós teríamos outra aula de teologia, que eu nem sei como é que seria. Nós estaríamos aqui, sei lá se estaríamos aqui, né? Estudando outra teologia. Se Eva tivesse pecado sozinha e Adão não tivesse pecado, seria outra história. Mas certamente ela chegou: Adão, eu descobri uma parada ali, um negócio ali. Deixa eu te contar. Sabe aquilo que Deus falou para nós? Deus está com medo da gente ser como Ele. Aquele negócio tá daquela árvore que Ele plantou lá. Olha, eu comi, não aconteceu nada. Falou que eu ia morrer, eu estou vivinha, continuo bonita, né? E tal, sou a mulher mais bonita dessa terra, né? Então, não vai achar nenhum igual. Não vai achar nenhum igual. Olha aqui, ó, pode comer. Eu aprendi que nós seremos como Deus. Aí Adão, uau! Deixou de crer em Deus para crer na Eva, na palavra da serpente, e cobiçou também, porque certamente a argumentação dela: se você comer, nós seremos como Deus. Ela pode até falar assim: olha, eu não sei se eu virei Deus ainda não, mas eu acho que nós dois temos que comer, porque nós só somos nós aqui de seres humanos, né? Tem que ser os dois, o feitiço funcionar, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, queridos, eu falo assim, mas certamente houve uma argumentação. Não foi assim: ah não, vem cá. Porque senão, irmão, se fosse assim, Deus é um Deus justo. Se ele tivesse sido enganado, você diz: não, toma aqui, e ele tivesse comido um fruto qualquer, achando que é um fruto qualquer, você acha que Deus iria se desciar por isso? Você acha que Deus ia irar tanto com Adão? Certamente Adão pecou junto. Então a culpa não é só da Evinha, não. A culpa é do homem também. O homem Adão pecou. Tá certo? Então ela tomou e deu para ele, e ele comeu. Está narrado de forma resumida, mas ele também. Eu não consigo concordar. Também não. Foi induzido. Não, mas ele pecou com. Ele pecou com. Ambos pecaram. Mas mulher, ela tem um jeito para o bravo. Sim, tem também, foi. Por que Deus colocou isso na mulher, né? Há quem briga que o homem é o cabeça, mas o pescoço é a mulher, né?
Não tem onde fugir não, hein? Depois quando a gente fizer um encontro de casais, a gente traz esse assunto, né, pastor? No outro dia, a gente vai melhor lidar com essas questões. Mas queridos, preste atenção aqui, ó. Ela deu para ele, e ele deu ao marido e ele comeu. O que aconteceu então no verso 7? Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintos para si. E quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, o que eles fizeram? Esconderam. Primeira atitude de quem peca é querer esconder, é a vergonha. Às vezes sumiu da igreja, pode ver que é uma coisa errada, tem um pecado envolvido, desapareceu, já tem 3 domingos que não vem, você quer ali de cela, pode investigar, tem uma coisa errada por aí, né? Então a tendência de quem pecou é querer esconder, não quis esconder. Olha aqui, então quando o Senhor veio visitar a viração do dia, esconder-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Tadinhas, não tinha recebido aula de teologia ainda, não tinha frequentado o Nutri, não tinha aprendido que Deus é onisciente, onipresente. Está tentando esconder dentro da limitação da revelação que eles tinham de Deus até então. Lembrando que a revelação, irmão, de Deus foi progressiva. Então às vezes a gente quer julgar muitas atitudes de muitos homens no decorrer da história. Nós já temos a revelação geral, nós já temos Cristo, nós já temos a Bíblia. Esses homens aqui antes não tiveram. Então a revelação de Deus foi se revelando aos poucos. É o que nós chamamos dentro da teologia do descortinar da revelação de Deus. Deus foi tirando as cortinas, Deus foi se mostrando ao longo dos anos, até chegar na máxima revelação de Deus, chamado Cristo Jesus. Hebreus capítulo 1 vai falar sobre isso. Havendo Deus outrora falado de várias formas e de várias maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias através do Filho, o qual é a expressão exata do ser de Deus. Então, a máxima revelação de Deus está na pessoa de Cristo, Jesus Cristo. Então Adão, ele tentou esconder Deus, porque não tinha essa concepção de que Deus estava em todos os lugares, que Deus o encontraria ali. Tentou se esconder da presença do Senhor. Verso 9: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Irmãos, de forma alguma essa pergunta aqui, Adão, me dá sua latitude, sua longitude, por favor. Manda sua localização no meu WhatsApp aqui que eu quero te encontrar. Nada disso. Essa pergunta de onde estás aqui não é uma pergunta geográfica, é uma pergunta espiritual, é uma pergunta situacional. Adão, onde é que você está agora, hein? Que situação? Onde estás? Qual que é o seu estado espiritual agora? Cadê aquele Adão que tinha comunhão comigo e que queria era me ver e não se esconder de mim? Adão, onde estás? A verdade é que merda você fez. Mais ou menos. Deus não falou isso porque Deus não xinga, né? Mas é mais ou menos, se fosse homem seria isso aí mesmo, né? Então, onde estás? Está entendendo? Deus está querendo saber a situação espiritual de Adão. E a situação espiritual, presta atenção, irmãos, vou fazer uma analogia aqui. Você conhece aquela velha história de que os valores humanos há muito tempo eram reconhecidos por aquilo que o homem era, né? O nome da pessoa, a palavra do homem, a dignidade que ele tinha diante das outras pessoas. E nós sabemos que depois de um tempo o verbo ser, que constituía o ser humano, passou a ser substituído pelo verbo ter. Então muitos passaram a ser reconhecidos por aquilo que têm, por aquilo que possuem. Infelizmente hoje nós vivemos uma época em que as pessoas, como não conseguem ser e nem conseguem ter, já arrumaram outro verbo, que é o verbo parecer. Como não conseguem ser, parecem ser. Como não conseguem ter, eu não sou rico, eu não moro no Alphaville, né? Lá no Aldeia do Vale, mas eu compro um carrinho melhor para parecer que eu estou bem de situação, né? Então não é o ser e nem é o ter, é o parecer. Parece ser e parece ter.
Só que na Bíblia, o verbo que deve predominar na Bíblia e na vida do cristão não é nem o ser. Deus não quer que sejamos em primeiro lugar, não. Nem o ter. Deus não quer que tenhamos em primeiro lugar, não. E nem muito menos o parecer, porque o parecer é hipocrisia. Foi contra isso que Jesus reivindicou. Jesus lutou tanto contra os fariseus, os saduceus, raça de víboras, sepulcros caiados, né? Mas o que Deus espera de nós é o verbo estar. Onde é que você está? Aquele que está em Cristo é nova criatura. O verbo estar na vida cristã vem antes do ser. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão. Está vendo que o verbo estar é muito mais importante do que o ter e o ser? E quando eu estou, eu tenho. Quando eu estou, eu sou. Porque é Cristo que faz isso em mim. E eu não preciso parecer, porque Deus já aparece por mim. A glória dele que resplandece através da minha vida. Amém? Só foi uma palavra pastoral para todos nós aqui. Amém? Então vamos lá então. Os irmãos já tem um monte de palavras para a célula aí já, né? Já botou célula por meio, palavra dos mês todos. Vamos lá então. Então, veio então, a partir de então, a malícia, o homem começou a enxergar a maldade, o medo de Deus, e começou a partir de então a transferência de culpa. Presta atenção, onde estás? Na minha presença você não está mais. Fazendo a minha vontade, você não está mais. Aí ele respondeu, o verso 10: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Até então o ser humano não tinha medo de Deus, não tinha medo de nada. Tá certo? Teve medo e fez o quê? Me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? É claro que é uma pergunta retórica, né? Deus já sabia que tinha comido. Foi uma pergunta para ele. É o que a gente faz na psicologia. O psicólogo, ele sabe o que o paciente tem. Às vezes já tem um pré-diagnóstico, mas quer que ele reconheça, que ele coloque para fora. E Deus, como o melhor de todos os psicólogos, pergunta: fizeste isso? É que querendo ouvir uma confissão. Irmão, se Adão fosse um cabra macho, tivesse nesse momento uma hombridade, no mínimo de hombridade, e temesse a Deus, ele deveria ter falado: Senhor, eu pequei nisso, eu me arrependo, eu pisei na bola, eu pisei na bola. Então, ele poderia ter defendido a mulher, ter protegido a mulher, que ele era o homem da casa, tá certo? Mas não. Aí Adão começa a fazer o que a maioria dos pecadores faz hoje. Olha o que ele disse aí. Ele transferiu a culpa, que é a transferência de culpa. A transferência de culpa. E ele culpou duas pessoas aqui. Culpou a mulher e culpou Deus. Exatamente. O que ele disse para Deus? A mulher que tu me deste. Senhor, o Senhor me deu. Eu acho que esse negócio, eu não conheço a história do cavalo de Troia, não, mas isso aqui foi um presente grego para mim. A mulher que tu me deste, ele está culpando a mulher, e ele está culpando ao próprio Deus. A mulher que tu me deste, ele está transferindo a culpa da mulher que tu me deste por esposa. Ela me deu da árvore e eu. Aí então Deus começou em quem era responsável, em primeira instância, foi então para a mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: não, eu pequei mesmo. Aí você fala que o homem não arrepende, a mulher também tem hora que ela faz de tudo para esconder o pecado. Aí quando dá, aí ela apontou para quem? Para a serpente. Então, se não fui eu, foi a serpente me enganou e eu comi. Transferência de culpa. Aí a serpente olha para um lado, olha para o outro, não tem mais ninguém para olhar. Que isso? Presta atenção. Para fazer isso. Ainda
Presta atenção. Se você for lá no CEPAI, no Centro Prisional, fizer uma entrevista com todos os presos que estão lá, o motivo pelo qual, ou os motivos pelos quais eles estão lá, a maioria, essa estatística, um ex-professor meu de evangelismo fez, e ele era capelão no CEPAI. Ele fez essa estatística na época que ele era capelão lá. A maioria vai dizer: eu estou aqui porque eu estou injustiçado. Eu estou aqui, quando até mesmo reconhece, não, porque eu não tive um pai, porque eu não tive uma mãe, porque a sociedade não me deu oportunidade, o mundo não me deu oportunidade, a vida não me deu oportunidade. Raramente alguém vai dizer igual o ladrão da cruz: não, eu estou aqui porque eu sou um pecador. Deus é santo, mas eu sou um pecador. Raramente, isso é 1 de 100, olha lá. Vão dizer que síndrome de Adão. Transferência de culpa. Você pecou ou não? Foi a mulher? Não, foi a serpente. Então, essa questão da transferência de culpa. Já estamos concluindo já. E veio então a morte espiritual. Preste atenção. Deus deu a vida para o homem. A vida se manifesta basicamente de 3 formas: vida física, que é a vida no corpo; vida espiritual, que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus. Isso é chamado de vida espiritual. E vida eterna, que é a eternidade na presença de Deus. A justiça de Deus contra o pecado se deu exatamente combatendo esses 3 tipos de vida. Na aula que vem nós vamos aprender o porquê. Por que o pecado gerou a morte? Por que o salário do pecado é a morte, como Paulo escreve aos Romanos? Então, o pecado gerou a morte física, a morte espiritual, que é o afastamento do homem para com Deus, a comunhão com Deus. Isaías 59, os vossos pecados, o verso 2 vai dizer: fazem separação entre vós e o vosso Deus, tá certo? E se não forem tratados, a morte espiritual até a morte física, vai gerar uma terceira morte, a morte eterna, que é a eternidade afastado de Deus. Está entendendo? Isso é os 3 tipos de morte que o pecado gera no homem. Isso daí entra no caso que está em Apocalipse, o dano da segunda morte? Sim, exatamente. A morte eterna, exatamente a mesma que diz em Apocalipse. Efésios capítulo 2, o verso 1, Paulo escreve: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Sobre que morte que o apóstolo Paulo está falando? Morte espiritual. O ímpio, irmão, o ímpio não ouve Deus, o ímpio não quer ir para a igreja mesmo não. O ímpio, você prega para ele, entra aqui e sai aqui, ele não entende. Já teve aquela sensação de pregar para alguém, somar por A mais B, mostrar o áudio de pastores, homens de Deus, a pessoa nem se toca? Se não houver uma ação do Espírito Santo, se não houver uma verdadeira conversão, se não houver uma regeneração, se não houver um novo nascimento, como Jesus na sua conversa com Nicodemos falou, tem que nascer de novo, vai estar morto espiritualmente. Morto, não gosta de Deus, não busca a Deus, não vai para a igreja, não faz a vontade de Deus, não. Morto só faz aquilo que não é morto espiritualmente, só faz aquilo que desagrada a Deus. Por isso que Deus, ao nos regenerar através de Cristo, Ele nos dá vida. Antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Já estou concluindo. Então tem a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Nessa ordem, a primeira é a morte espiritual, depois a morte física. Se a morte espiritual não for tratada, vai gerar a morte eterna. E além de todas as consequências sobre a terra e sobre a mulher, a dor no parto, a multiplicação das dores, o enfado do trabalho, a questão do suor do teu rosto comerás, enfermidades, misérias, só vieram após o pecado, escravidão espiritual e a contaminação de toda a humanidade. Quando você lê lá em Gênesis, quando foi que o homem foi criado, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ao ler a genealogia no capítulo
5 de Gênesis está escrito lá: e Adão gerou a Sete a sua imagem, a sua semelhança. A semelhança de Adão, já não foi mais a semelhança de Deus, tá certo? Os filhos de Adão já nasceram com a natureza pecaminosa, tão potencialmente pecaminosos que um irmão matou o irmão. Então eles não jogaram videogame que matavam um ao outro, eles não tiveram amiguinhos da faculdade para influenciar, porque o problema não é a sociedade, o problema é que está dentro de nós. E o que estava dentro de Caim era o pecado, e ele matou o irmão, tá certo? E por fim, na aula que vem eu vou falar sobre isso, a misericórdia de Deus e a promessa da salvação. Semana que vem eu vou falar o que de fato foi o sacrifício de Cristo. O que de fato foi o sacrifício de Cristo. E a maioria de vocês, eu falo isso com toda certeza, porque eu também, em toda a minha vida cristã, não sabia. Até que um dia alguém me ensinou. Aí eu aprendi o que de fato foi o sacrifício de Cristo. A gente acha que só foi aquelas dores que o Mel Gibson representou no filme, né? A paixão de Cristo, mas o negócio é mais sério um pouquinho. O sacrifício de Cristo é um pouco mais sério do que apenas o seu sofrimento físico aqui nessa terra. Não perca a aula que vem, a maravilhosa salvação de Deus e o que foi de fato o sacrifício de Cristo. Amém? Deixa eu desligar aqui.